Bem, pessoal, este é mais um documentário de uma série de vídeos desenvolvidos pelos alunos do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, em que abordamos alguns dos principais filósofos e matemáticos que contribuíram para a lógica e para a matemática atualmente. Bem, neste documentário iremos falar sobre Gottlob Frege. Bem, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o que é o axioma e sobre a dúvida aritmética. Bem, um axioma nada mais é do que uma afirmação que é irrefutável. E sobre a dúvida aritmética, podemos verificar a seguinte afirmação: se 3 mais 2 é igual a 5, segundo os axiomas de Peano, então esta afirmação, quem nos garante que daqui a 100 anos ou 150 anos, algum estudante de matemática ou algum doutor de matemática não poderá refutar esta afirmação? Bem, se for possível encontrar alguma inconsistência em um axioma, este axioma deve ser desconsiderado. Logo, se alguém encontrar para esta afirmação que eu vos falei, que 2 mais 3, no caso, seriam 6, então o axioma de Peano estaria refutado. Mas este exemplo é um exemplo muito sólido. Acho que não seria possível contestar tal axioma. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a biografia de Gottlob Frege, desde seu nascimento, passando por sua vida acadêmica, suas realizações até a sua morte. Bem, Frege nasceu no dia 8 de novembro de 1848, em Wismar, na Alemanha. Filho de Alexander Frege e Sophie Frege, Gottlob Frege teve grande influência de seus pais, principalmente do seu pai, que escreveu um livro para crianças de 9 a 13 anos, em que tratava da língua alemã, e o primeiro capítulo era acerca da lógica da linguagem. Bem, aqui podemos observar a cidade de Wismar, onde Gottlob Frege nasceu, e uma foto sua em sua idade adulta. Bem, vamos falar agora um pouco sobre a vida acadêmica de Gottlob Frege. Frege estudou em um ginásio em Wismar e graduou-se na idade dos 15 anos. E logo após, estudou na Universidade de Jena, de 1869 a 1871, e na Universidade de Göttingen, de 1871 a 1873, dedicando-se à matemática, à física e à química. Ensinou na Universidade de Jena, no departamento de matemática, onde permaneceu o resto da sua vida profissional. Inicialmente, ensinava qualquer ramo da matemática, mas as suas publicações eram fundamentalmente no campo da lógica. Os seus estudos em filosofia da lógica, filosofia da matemática e filosofia da linguagem fazem de Frege um dos maiores matemáticos, lógicos e filósofos de todos os tempos. Agora abordaremos as realizações feitas por Gottlob Frege. Bem, Frege queria mostrar que a aritmética era idêntica à lógica, e pode-se dizer que recriou a disciplina da lógica ao construir o primeiro cálculo de predicados. Um cálculo de predicados é um sistema formal constituído por duas componentes, a linguagem formal e a lógica. Pensava Frege que a característica específica da matemática era a construção de cálculos que poderiam ser interpretados sem referência a números ou quantidades. Contudo, como considerava, Frege foi mais longe do que qualquer um dos seus predecessores, na sua exigência de rigor formal dentro da lógica, e a teoria dedutiva ou cálculo que elaborou é a maior realização alguma vez alcançada na história da lógica. Confrontado com a ambiguidade da linguagem usual e com a inadequação dos sistemas lógicos existentes, Frege inventou inúmeras notações simbólicas, tais como quantificadores e variáveis, que pudessem fornecer fundamentos para a lógica e para a matemática moderna, e na tentativa de concretizar as ideias de Leibniz, de uma linguagem universal adequada e de um cálculo racional, Frege desenvolveu esta ideografia. Com efeito, Frege inventou a lógica de predicados axiomática, em grande parte graças à sua invenção de variáveis e quantificadores, que eventualmente tornou-se onipresente na matemática e na lógica, e que resolveu o problema da generalidade múltipla. A lógica anterior tem lidado apenas com constantes lógicas do tipo e, ou, se, então, não, e, alguns e todos.
foram pouco compreendidas, mesmo a distinção entre um par de frases como todo menino ama alguma garota e alguma menina é amada por todos os meninos era capaz de ser representada só muito artificialmente, enquanto que o formalismo de Frege não tinha dificuldade de expressar as diferentes leituras de cada menino ama uma garota, que ama algum garoto, que ama uma garota, e frases semelhantes em paralelo completo com seu tratamento de, digamos, todo menino é todo. No entanto, seu trabalho não foi muito bem recebido. Aliás, podemos dizer que inicialmente foi ignorado, mas teve grande influência. Como podemos ver, até os dias de hoje, utilizamos suas teorias e seus axiomas para fundamentar afirmações na matemática e na lógica. Bem, por mais que seus ensinamentos fossem eternizados, Frege, assim como qualquer pessoa, também morre. Frege faleceu em 26 de julho de 1925 em Bad Klein, na Alemanha. Bem, ao contrário de Aristóteles e mesmo de Boole, que procuravam identificar as formas válidas de argumento e as assim chamadas leis do pensamento, a preocupação básica de Frege era a sistematização do raciocínio matemático, ou dito de outra maneira, encontrar uma caracterização precisa do que é uma demonstração matemática. Frege havia notado que os matemáticos da época frequentemente cometiam erros em suas demonstrações, supondo assim que certos teoremas estavam demonstrados quando na verdade não estavam. Para corrigir isso, Frege procurou formalizar as regras de demonstração, iniciando com regras elementares, bem simples, sobre cuja aplicação não houvesse dúvidas. O resultado que revolucionou a lógica foi o desenvolvimento do cálculo de predicados, ou simplesmente a lógica de predicados. Cálculo de formas. O sistema axiomático. É o sistema axiomático que estabelece uma relação que reverbera entre o que um matemático pressupõe, os axiomas, e o que ele pode inferir, os teoremas. Esse sistema abstrai toda a aplicação de seus símbolos para um mundo lógico, mecânico, um mundo de conferências dedutivas. O algoritmo. Um sistema axiomático composto de um conjunto de axiomas deriva logicamente os teoremas, tudo funcionando em perfeita harmonia. Postulado. O mundo matemático é permeado de axiomas ou postulados. Eles formam a base do sistema axiomático, enchendo de consistências e derivações válidas. Teorema. O teorema consolida a matemática. Ele é a afirmação que pode ser validada por meio de outras afirmações, como teoremas ou mesmo os axiomas. Símbolos e relações. Para a constituição de um sistema é necessária a existência de símbolos que se relacionam. Os símbolos e as relações proporcionam a validação dentro do sistema formal. Eles retiram o significado predicativo das relações. Um sistema axiomático compreende uma lista explícita de símbolos, um conjunto explícito de regras que governam a convivência entre eles, uma lista explícita de regras que governam explicitamente os passos que o matemático pode dar ao ir das pressuposições para as conclusões. Não há nenhum apelo ao significado ou à intuição. Os símbolos perdem seus poderes referenciais. As inferências se tornam mecânicas. Após a compreensão do sistema formal axiomático com seus axiomas, símbolos, relações e regras de inferência lógica, esta formada por simples regras dependentes, após isso é que o algoritmo toma o seu lugar numa derivação automática, mecânica,
uma escadaria dedutiva. Agora que já vimos o sistema formal com o qual trabalharemos, iremos de axiomas aos teoremas. Mas antes, devemos ter um conjunto de axiomas com o qual se possa trabalhar e regras para manipulá-las. Dispomos de três axiomas. Segue a representação deles. Agora nos perguntamos o que eles significam. Eles não significam nada. Funcionam como formas e, portanto, como símbolos reduzidos às suas essências. Frege estipulou que fórmulas poderiam ser substituídas por outras fórmulas, desde que elas apresentassem a mesma forma da qual ela foi derivada. Segue o exemplo. As duas fórmulas têm implicação em comum, ou seja, as duas fórmulas têm a mesma forma, possibilitando a substituição dos termos por termos que não alterem a forma da fórmula anterior. Os lógicos afirmam que a segunda deriva da primeira, onde o P foi substituído por R implicando em S e Q por T implicando em W. Definida a substituição, agora podemos ir às regras de inferência. Frege introduziu o conceito de modus ponens, onde ele afirma que, se P implicando em Q e P são axiomas ou teoremas, podemos inferir que Q também é um axioma. A segunda regra de inferência que Frege nos trouxe diz que, se a fórmula A é um axioma e por substituição A leva a B, podemos inferir que B também é um axioma. Vivemos em um mundo de significados, propósitos, intenções e compromissos, onde cada símbolo que usamos o fazemos com alguma interpretação em mente. A interpretação pretendida do cálculo sequencial não é um mistério. O único símbolo sequencial é verdadeiro ou falso, e as possibilidades é mostrada em uma tabela de valores. Para fins de demonstração, um símbolo requer duas linhas, dos símbolos 4, 3, 8 e n símbolos 2 elevado a n. Cada uma delas é expressa como uma condicional. Se P é verdadeiro ou falso e Q é verdadeiro ou falso, então P ou Q é verdadeiro ou falso. A negação de uma proposição P é verdadeira se e apenas se P é falso, e vice-versa. Isso não é nenhuma surpresa. Também não é surpresa quando chegamos à conjunção P e Q. É verdadeiro se P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Encontramos um empecilho na inferência. De tempos em tempos, os lógicos tentam explicar a si mesmos a este respeito, mas inutilmente. A tabela de valores para este conectivo é simplesmente arbitrária, e o lógico tomou uma decisão em vez de fazer uma descoberta. Não há mais nada a esse respeito. Pode acreditar em mim, tornando-o um axioma. Verdade absoluta, absolutamente. Tabelas de valores e as conexões que revelam pertencem ao mundo além do mundo dos símbolos, e a parte de seus encantos como dispositivos pequenos, compactos, elegantes e brilhantes, como diamantes, são úteis na criação de um novo conceito. Em sua maior parte, as fórmulas do cálculo sequencial são verdadeiras para alguns arranjos de valores verdade, de suas componentes, e falsas para outros. Mas tautologias são verdadeiras, qualquer que seja o arranjo, e, portanto, absolutamente verdadeiras. A fórmula verdadeira, se P, então P, é uma tautologia, uma circunstância que é revelada por outra tabela de valores. Simplesmente não há como atribuir valores verdade a P que sejam capazes de falsificar se P, então P. Se o absoluto parece um tanto menos impressionante do que se poderia desejar, é apenas porque, como todas as divindades, esta escolheu se revelar por meio de trivialidades. As tautologias estão além do alcance de um sistema formal. As provas, dentro. O lógico tem acesso aos dois conceitos e, portanto,
desfruta de uma posição de onde pode considerar dois mundos. Ainda assim, se a ideia de uma prova incontestável se encontra dentro de um sistema formal, algo que se pareça com uma prova está além. E essa é a prática humana corriqueira, de mostrar que algo deve ser verdade. Veja bem, se isso é verdade, então isto deve ser verdade? E isto é verdade, e portanto, isso também é verdade. Teorema e prova aparecem nesse discurso informal, mas aparecem em seu sentido comum, onde uma prova vem a significar aproximadamente o que o lógico pode fazer impunemente, e o teorema o que ele fez impunemente. Isto dificilmente é motivo para a crítica. O lógico faz o que pode. E o que ele pode fazer é abrir a cortina de uma conexão entre os dois conceitos, que todo teorema é uma tautologia e toda tautologia é um teorema. Uma parte da demonstração do lógico é simples e admirável, embora seja uma prova contra qualquer forma concebível de dúvida. Os axiomas do cálculo sentencial são todos eles tautologias. As regras de inferência levam de tautologias a tautologias e nada além disso. A consistência do cálculo sentencial resulta de sua completude. Se o cálculo fosse inconsistente, poderia provar absolutamente qualquer coisa, mas a fórmula se P, então não P, não é uma tautologia e, portanto, não é um teorema. E mais, o cálculo sentencial é decidível, assim como completo e consistente. No mundo além do sistema formal, existe um esquema finito, explícito e efetivo para determinar se uma fórmula arbitrária é um teorema que pertence a um sistema formal. A fórmula é uma tautologia porque, se o for, pode ser provada, e se não, não o pode. Diferentemente dos axiomas de Peano, que não são completos, consistentes e nem decidíveis, o cálculo sentencial tem todas as facilidades modernas.